A Bíblia fala de amigo mais chegado que irmão. O pastor Ranieri tem sido um amigo mais chegado que irmão. E é uma alegria poder ter a presença dele. Ele tem sempre, quando vem, traz uma palavra que edifica tanto a nós. E como eu falei, já tem anunciado, né? O Rani escreveu um livro, e ele vai poder falar melhor um pouco sobre o livro, do que trata o livro, melhor do que eu. Eu já dei uma introdução, mas certamente ele vai fazer isso de uma forma melhor. E fique à vontade, Rani, que Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Boa noite a todos e todas. A graça e a paz de Jesus, você, sua casa, sua família. Bom estar aqui de novo. Para compartilhar com vocês do Evangelho. E quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou falar do livro que o pastor Técio mencionou. Esse é o meu livro, lançado agora, Teologia Coaching, a ilusória ideologia de que nascemos só para vencer. É resultado da minha dissertação de mestrado. E no final do culto vai estar ali disponível para aqueles que quiserem e puderem comprar o livro e entrar nessa conversa junto comigo e, de certa forma, também abençoar a minha jornada, meu ministério e o meu tempo de pesquisa, tá bom? Vai estar ali no fundo. Marcos, capítulo 2. Vamos ler. Leio na versão NVT, nova versão transformadora. Versículo 1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai de amor e graça, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que nós já temos recebido do Senhor nesse culto, nesse tempo. Obrigado também por aquilo que o Senhor tem aceito receber de nós. Imperfeito que somos, o Senhor aceita receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso coração. E agora nós paramos de maneira intencional para ouvirmos da Tua palavra, para sermos consolados
confortados e também confrontados pela Tua palavra, Senhor. Fala com todos e com cada um de nós, para a glória do Teu nome, apesar de mim, venha com o Teu reino sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Para quem assistiu ou está assistindo a série The Chosen, essa cena, para mim, é uma das minhas favoritas, né? Esse episódio, esse momento em que Jesus está ali numa casa muito pequena, em Cafarnaum. Alguns comentaristas vão dizer que possivelmente era a casa de Pedro. E Jesus está ali pregando, ensinando aquelas pessoas, e de repente a fama de Jesus a fama da volta de Jesus para Cafarnaum começa a se espalhar, e as pessoas começam a ficar sabendo que ele estava ali de novo, e aí as pessoas vão se achegando naquela casa, vão se aproximando daquela casa, e aquela casa que era pequena vai ficando cheia, cheia, cheia. É como se esse templo ficasse todo cheio, ao ponto de todas as pessoas estarem de pé, e lá fora, na rua, na casa do vizinho na frente, pessoas se amontoando. Era mais ou menos esse o cenário. Muita gente, todo mundo aqui do lado, lá no mezanino, enfim, gente para todo lado. E essa cena dos 4 homens levando um paralítico na maca e descendo aquele homem pelo telhado, é maravilhosa. Então, se você não assistiu The Chosen, assista, e a hora que você chegar nesse episódio, você vai lembrar do que eu estou falando. E nesse texto, eu destaco aqui, 4 personagens. Primeiro, Jesus, que está ali ensinando, sempre com uma palavra de sabedoria, e por isso as pessoas se aproximavam dele, com a intenção de aprender algo sobre o reino de Deus, com a intenção de aprender sobre uma boa notícia, com a intenção de entender o que é que esse homem, que se apresenta como o Filho do Homem, está ali falando para tantas pessoas, e por que tantas pessoas se encantam, se aproximam, se dedicam em parar para ouvi-lo. Então aquilo vai despertando o interesse de muita gente, e Jesus está ali, ensinando, o tempo todo ensinando. E nós temos esses 4 amigos, esses 4 homens. Algumas versões até falam que são 4 amigos do paralítico, alguns comentaristas dizem isso, mas o texto fala de 4 homens, 4 homens que eu quero chamar de 4 amigos aqui, que estão conduzindo aquele paralítico que não tinha a menor condição de chegar até Jesus, pois ele estava impossibilitado diante da sua doença, diante da sua deficiência física. Ele jamais conseguiria chegar até Jesus, mesmo que aquela casa tivesse vazia, ele não conseguiria fazer isso sozinho, então ele precisava da ajuda de pessoas. E é interessante, isso não propositadamente, tem a ver com um pouco do meu livro, porque nessa nova teologia que surge aí, de sucesso, do coaching, da prosperidade, da felicidade ininterrupta, muitas vezes você vai ouvir o discurso de que você deve estar com aquelas pessoas que vão te levar a uma condição melhor. Aí eu fico imaginando o seguinte, tem uma mensagem para mim, acho que é para mim a mensagem. Eu tenho a cena aqui do filme, é isso? É para mim? Depois a gente pode ver. Eu me distraio fácil, vamos lá. Mas essa mensagem muitas vezes vai dizer que
você deve andar com pessoas que vão te levar a lugares melhores e maiores, enfim. Só que esses 4 homens, esses 4 amigos do paralítico, eles não estavam andando com uma pessoa, suportando uma pessoa que tinha algo a oferecer para eles. Aquele paralítico não daria para eles novos networks, aquele paralítico não ofereceria para ele novos lugares de acesso, aquele paralítico não podia fazer nada por eles, nada. Ele era alguém completamente dependente da ajuda deles. Então percebe que nessa ideia, nessa teologia em que você é levado a estabelecer relações com base naquilo que o outro tem para te oferecer, e aí nós vamos colocando as pessoas em prateleiras. Então, se o sujeito tem algo para me oferecer, eu me relaciono com ele, mas a partir do momento que aquilo que ele tem para me oferecer já não me serve mais, já não me for suficiente, eu vou atrás de outra relação, de outro network, de outro acesso, de outro código, né? Mas não foi assim com esses homens. Aquele paralítico não tinha absolutamente nada para oferecer, eles estavam os 4 carregando a sua maca, conduzindo aquele homem no meio daquela multidão toda para levá-lo até a frente de Jesus, com muito obstáculo, com muita dificuldade. Nós temos também nesse texto o próprio paralítico, que era alguém que convivia com a sua incapacidade, com a sua dificuldade motora, física, desde o seu nascimento. Nunca andou. Pensa aí. Essa pessoa nunca andou. Um adulto que nunca tinha andado. Mas ele ouviu falar de um tal de Jesus de Nazaré, que estava ensinando a respeito de coisas do reino de Deus, e que havia em outros lugares curado pessoas, que tinha poder para curar pessoas. E ele se encheu de fé. Então esse homem, esse paralítico, estava crendo com muita fé, com muita convicção de que se ele se aproximasse, se ele conseguisse olhar nos olhos de Jesus, Jesus enxergaria a sua fé e perdoaria os seus pecados e curaria o seu corpo. Temos também a multidão. E multidão é uma coisa que muita gente está interessado em ter multidão, mas muitas vezes a multidão atrapalha. Para pensar o seguinte: se não tivesse a multidão, você acha que eles iam levar aquele cara por cima do telhado? Eles iam direto com a maca, bater na porta ali: ei, Jesus, está aí? Opa, entra, vamos lá. Mas havia uma multidão que não tinha necessariamente a mesma fé do paralítico, que não necessariamente estava interessado na sabedoria de Jesus, mas que era um bando de curiosos também, além de um quinto grupo aqui de personagem, que era os mestres da lei, os fariseus, a galera que sabia da lei e que estava ali no meio da multidão, ou seja, formando grupo com aquela multidão, acrescentando aquela multidão, com o objetivo de pegar Jesus em alguma fala inapropriada, de reconhecer no ensino de Jesus algum problema teológico, hermenêutico, exegético. Eles queriam ver se Jesus ia cometer algum pecado, se Jesus iria dizer alguma heresia. E eles faziam parte do quê? Da multidão, que estava o quê? Atrapalhando. Quem? O paralítico e seus amigos. Então não se iluda com multidão, não se iluda com igreja cheia, porque muitas vezes só atrapalha. E os mestres da lei estão ali duvidando do que eles estavam vendo.
questionando o que eles estavam vendo. Algumas versões vão dizer que eles estavam cochichando entre si diante daquilo que eles estavam observando. Então você imagina eu aqui pregando e vocês cochichando aí entre si. Era mais ou menos esse o cenário. E aí, quando nós chegamos para esse texto, diante dessas personagens que compõem o texto, e diante do poder que há na mensagem do Evangelho, eu queria dividir com vocês três verdades para nós, três lições sobre essa história. A primeira delas é que Jesus tem poder para curar, mas ele começa perdoando a gente. Jesus tem poder para curar, mas ele começa nos perdoando. Olha que interessante, quando Jesus, o texto diz, versículo 5, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Mas Jesus, esse homem não anda, esse homem está na maca, e o Senhor está perdoando pecado, cura logo esse homem, põe esse homem para andar. Aí Jesus talvez diria: calma, como eu digo para minha filha, uma coisa de cada vez. Primeiro o mais importante, primeiro a alma, primeiro o coração. Aquele homem havia passado a sua vida toda acreditando que a sua deficiência era fruto do seu pecado. Então, para ele, e Jesus sabia disso, era muito mais importante, era muito mais urgente se libertar dessa culpa do que passar a andar. O que gritava no coração daquele paralítico era a necessidade, o anseio em ser perdoado por Deus. Porque naquele tempo havia-se a ideia de que pessoas com aquele tipo de deficiência estavam em pecado, estavam por conta do pecado dos seus pais, ou seu próprio pecado. Então ele buscava o favor de Deus, ele buscava o perdão de Deus. E foi assim que Jesus o atendeu, o recebeu, o reconheceu, identificou aquele homem, identificou o anseio do coração daquele homem e diante de todos disse: olha, sua fé é algo impressionante e os seus pecados estão perdoados. Jesus reconhece e chama aquele homem de filho, ou seja, conectando aquele homem numa nova família, a família do reino de Deus, a família em que Deus é o nosso Pai. E ao reconhecer esse homem como parte da família do reino de Deus, perdoa os seus pecados. E junto com o perdão pelos seus pecados, há e nasce no coração de quem é perdoado uma nova vida, um novo desejo por viver diferente. Então Jesus, ele tem poder para curar, mas lembre-se, o perdão vem primeiro. Porque se Jesus me curar do meu problema, da minha visão, eu vou achar maravilhoso. Quer dizer, não sei, eu uso óculos a vida inteira, talvez eu nem goste de ficar sem ele, né? Mas agora, saber que ele perdoa os meus pecados é muito melhor, tem muito mais significado, tem muito mais peso, tem muito mais importância, porque isso me conecta com a possibilidade, com a realidade, aliás, de que eu vou viver eternamente com Ele, porque Ele me perdoou. E se Ele quiser me curar depois disso, e Ele tem poder para isso, amém. Mas se Ele não quiser me curar, Ele já me perdoou, já me recebeu em sua família, já disse que eu sou filho.
Vocês estão entendendo o poder disso? Mas, segunda advertência aí, lição para nós, é que os religiosos, eles querem impedir a mensagem do perdão. Sabia disso? Aqui no texto, nós vemos que esses mestres estavam ali sentados, próximos uns dos outros, e essa cena então é maravilhosa. E eles começam a cochichar entre eles, e a grande indignação deles era a seguinte: isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Tem uma versão que diz que eles estavam falando entre si: quem este homem pensa que é para perdoar pecados? Então o incômodo dos religiosos, a ira deles, é de visualizar, é de testemunhar diante dos seus próprios olhos o fato que um pecador está sendo perdoado. Só que não era um problema dos religiosos, apenas dos religiosos daquele tempo, continua sendo hoje. Os mestres da lei, eles ainda continuam com muita ira quando pessoas são conectadas à mensagem do perdão de Deus. Eles querem julgar, eles querem serem o padrão, querem fazer auditoria do pecado deste ou daquele para saber se este ou aquele deve ou não receber o perdão, como se isso fosse algo minimamente ligado a qualquer tipo de mérito, porque não é. Eu fui perdoado única e exclusivamente pela ação da graça de Deus, teve nada a ver comigo, teve nada a ver com algo que eu fiz, com uma escolha que eu fiz, com algo que eu disse, com um lugar que eu fui, com uma pessoa que eu fui. Tem nada a ver, tem a ver com a graça. O mérito é todo de Cristo. Mas os religiosos, eles não querem, porque eles querem estabelecer padrões, regras, dogmas, teologias, para dizer quem deve e quem não deve ser perdoado, quando este deve ou quando este não deve, ou ainda qual pecado deve ou qual pecado não deve, se esquecendo que aquilo que o apóstolo João disse, que o sangue de Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. E se nos lava e nos purifica de todo pecado, faz isso para quê? Para nos perdoar, para nos conectar com essa família de Deus, para nos dar a alegria de sermos chamados de filho e filha. Então cuidado com essa tendência que nós temos, que eu tenho, de querer ser auditor de perdão sobre o pecado dos outros. Não existe nenhum tipo de ISO celeste, sabe ISO? ISO 9001, não existe isso no céu. O que nos lava e o que nos purifica é o sangue de Cristo. E ponto final. Então não sejamos esse tipo de gente que tenta impedir a mensagem do perdão, ou que tenta descaracterizar a mensagem do perdão que outra pessoa está pregando. Porque qual é a boa notícia do Evangelho, senão que Cristo Jesus nos amou e nos perdoou? Tem outra boa notícia do Evangelho? Mais importante do que essa? Do que sermos amados e perdoados por Deus, imperfeitos que somos, pecadores que somos, inconstantes, infiéis que somos. Mas essa é a boa notícia.
E esse homem estava recebendo essa boa notícia: filho, os seus pecados estão perdoados. E qual era a indignação dos religiosos? Quem esse sujeito pensa que é para perdoar pecados? Aí Jesus olha para eles: tá bom, o problema de vocês é com o pecado? O problema de vocês é com a autoridade do pecado? E o que é interessante é porque essa indignação deles, além da pura e simples religiosidade, é que naquela época os sacerdotes, eles eram os responsáveis em perdoar os pecados em nome de Deus. Mais ou menos como nós vemos no contexto católico, em que o sujeito ele vai e se confessa ao padre, e o padre dá a ele o perdão. Era mais ou menos assim. O sujeito ia para o sacerdote, dizia sobre os seus pecados, e aí o sacerdote dizia se ele estava perdoado ou não. E como Jesus não era o sacerdote do templo, da sinagoga, quem esse cara pensa que é? Então essa era a indignação. Mas Jesus, ele perdoa esse homem. Terceira lição para nós: Jesus nos perdoa, cura e nos desafia a caminhar. Perdoa, cura e desafia a caminhar. O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Levante-se, ponha sua maca sobre os seus ombros e ande, caminhe. Não é levante e deixe a maca aí. Não é levante, pegue a maca e fique quieto no seu lugar. É levante, pegue a maca e ande, caminhe. Vá caminhar, vá andar, vá testemunhar que você foi encontrado pelo perdão de Deus, que o perdão de Deus te alcançou. Vá testemunhar que o perdão de Deus te alcançou e a graça foi tão grande que você passou a andar. Vá testemunhar que diante da ira dos religiosos, o Senhor deu de ombro para isso e perdoou você. Ignore os questionamentos desses religiosos que estão questionando inclusive se o seu perdão valeu ou não. Pega a maca e ande. Comunique a mensagem que foi transformadora em sua vida. Pegue outras pessoas e traga na presença do Cristo. Junte-se aos seus 4 amigos e carregue outro. E todos quantos forem necessários. Porque no reino de Deus nós não nos relacionamos uns com os outros baseado naquilo que este ou aquele tem a me oferecer. Nós nos relacionamos baseado no amor de Cristo que nos uniu e naquilo que nós juntos podemos fazer no mundo lá fora, e aquilo que eu posso fazer por você e não aquilo que você pode fazer por mim. A relação não é sobre eu receber, mas é sobre eu me doar, me comprometer, me sacrificar. Diz o texto que é melhor dar do que receber. Então não vá para as relações com essa expectativa de receber, mas vá com a disposição de oferecer,
de carregar a marca de alguém, de subir essa maca pelo telhado se preciso for, de abrir um buraco nesse telhado e descer essa maca, para que essa pessoa acamada na fé, na vida, tenha a oportunidade de se conectar, de olhar face a face a Cristo e receber dele aquilo que você já recebeu, perdão. Abra espaço no meio dessa multidão. Vá pedindo licença e vá levando as pessoas. Tem mestre da lei falando. Deixa esses caras falando, eles já falavam aqui, eles vão continuar falando. Mas a mensagem que nós temos sob nossa responsabilidade não é a mensagem dos religiosos, é a mensagem do Cristo crucificado. É essa mensagem que nós temos que divulgar, que proclamar, e não aquilo que os religiosos dizem. Se comprometa com a boa notícia. Não se comprometa com juízo, não se comprometa com condenação, se comprometa com a boa notícia. Até porque a Bíblia diz que juiz só tem um. E não sou eu. Não sei se é alguém aqui, mas eu sei que não sou. Agora, mensageiro, discípulo, discípula, somos todos nós, segundo o texto da Bíblia. E se somos mensageiros de uma boa notícia, é essa que tem que estar em nossa boca e em nossos lábios. Jesus tem poder para curar, mas começa nos perdoando. Os religiosos querem impedir a mensagem do perdão. Jesus nos perdoa, cura e nos desafia a caminhar. E aí, perdoados, curados e em pé, nós temos então de levar a cura e o perdão a todas as pessoas. Você foi perdoado? Você foi curado? Você está de pé? Então ande. Ande. Comunique a mensagem que te alcançou, que te afetou, que te fez morrer por uma vida desprezível e abriu as portas do reino para que você vivesse uma nova vida em Cristo. Ande, caminhe e se relacione com as pessoas, oferecendo a elas perdão e cura através da mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. E aí talvez você ouve essa mensagem e possa estar se sentindo como aquele paralítico, não no aspecto físico, mas no aspecto do seu coração, da sua alma. Tem culpa, tem pecado aí,
tem um sentimento de que você não foi perdoado por Deus, a boa notícia para você é que não tem mais culpa. Não tem mais culpa. Toda a culpa ficou lá na cruz. Quando o corpo de Cristo foi esmagado por nós, em nosso lugar, levou consigo a nossa dor, a nossa culpa, o nosso pecado. Ou talvez você reconheça, não tenha dúvida nenhuma de que foi perdoado por Deus, mas não consegue andar. Está aí com a maca nas costas, em pé, como uma estátua. A impressão que eu tenho é do Senhor dizendo que você pode confiar, que mesmo que você não esteja vendo o caminho está diante de você. Pode andar. Pode andar. Anuncie o amor que te envolveu, o perdão que te quebrantou, a graça que foi escandalosa, que cobriu todos os seus pecados. Anuncie, ande, caminhe. Deus, nosso Pai, graças te damos, porque fomos recebidos como filhos teu. O Senhor olhou para todos e para cada um de nós e disse: filho, filha, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E talvez alguns de nós, quando recebemos essa notícia, ouvimos os mestres da lei dizendo: mas este aí está recebendo perdão? E nós ouvimos de volta o Senhor respondendo: este é meu filho, essa é minha filha. Então você quer provar que eu posso perdoá-los? Então veja só, eles estão levantando da maca, eles estão carregando a sua própria maca, e eles estão andando anunciando o perdão do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes nós nos esquecemos da profundidade que é termos sido perdoados pelo Senhor. Ajuda-nos. Às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor nos perdoou de verdade e de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes nós nos esquecemos que o Senhor olha nos nossos olhos e nos chama de filho, de filha. Perdoa-nos porque às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor nos perdoou e curou e nos deu uma ordem para que nós andemos, e muitas vezes nós ficamos parados onde estamos. O texto diz que quando aquela multidão viu
aquele homem se pondo em pé. O verbo no grego traduzido quer dizer que eles ficaram completamente enlouquecidos, espantados, incrédulos, transtornados ao ver o que o Senhor acabara de fazer. Senhor, a minha oração nessa noite é que nós possamos ver muitas pessoas transtornadas ao presenciar o seu perdão, o seu amor, a sua cura. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Ajuda-nos, Deus. Para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para o avanço do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.